Hoje é quinta-feira, dia 28, terminando novembro. São quase 4 horas da tarde aqui em Porto Alegre, tempo fechado, nublado, muito calor, 28 graus. Enfim, mas não é sobre a temperatura que eu vou falar hoje aqui com vocês, eu quero falar sobre Bolsonaro, para variar, né? Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou fazer um comentário um pouquinho mais longo aqui. Eu quero dizer para vocês que até as pedras das ruas sabe que esses inquéritos, indiciamentos, denúncias, julgamentos em curso contra oposicionistas, os simpatizantes dos oposicionistas, os seus líderes, tudo isso aí visa, ao final e ao cabo, meter Bolsonaro na cadeia. Retirando, claro, o Bolsonaro de circulação, mantendo o atual sistema de dominação dos donos do poder. Donos do poder, como o jurista gaúcho Raimundo Faoro, que foi presidente da OAB Nacional, hein? Como ele classificava aquilo que os brasileiros já se acostumaram a chamar vulgarmente agora de sistema, é o sistema. Ele, Faoro, ele escreveu 2 livros sobre isso aí, Os Donos do Poder. Ganhei até os 2 livros de um banqueiro aqui na época, o Roberto Maisonave. Bom, mas então o Raimundo Faoro era os donos do poder. Nós chamamos aqui o sistema, a mídia fala toda, o sistema. Eu prefiro chamar coletivamente de o eixo do mal. Bom, olha, depois de 5 anos de continuadas perseguições, o ministro Alexandre de Moraes e a sua polícia política, a Polícia Federal atual, finalmente pariram um rato aí, a montanha pariu um rato, mas enfim, pariu, né? Ou seja, eles concluíram um inquérito para pegar o Bolsonaro. Finalmente, mãe de todos os inquéritos. Nesta terça-feira, o ministro Moraes, sempre ele, mandou para a Procuradoria-Geral da República o inquérito resultante daquilo que a polícia política chama de Operação Contra-Golpe. Caberá à PGR transformar os 37 indiciamentos em 37 denúncias, para que os magistrados do Supremo Tribunal Federal julguem e condenem. No Supremo, mesmo sem saber se a PGR fará ou não as denúncias, é claro que vai fazer, né? O presidente da Corte, do STF, já deixou claro que o julgamento não será feito pelo pleno dos 11 ministros, mas apenas por uma das turmas, a primeira turma, de 5 ministros. Porque nessa turma não estão 2 ministros nomeados pelo Bolsonaro, incluído aí o André Mendonça, né? Então eles não querem risco, não querem contraditório. É tudo, está se vendo aí um jogo de cartas marcadas. O Bolsonaro e os seus 36 companheiros de lista de indiciados pela polícia política e daqui a pouco denunciados pela PGR, sabe que nem de longe o devido processo legal foi, é e será respeitado. Então o que pode ser feito? Eu já comentei aqui que dentro do que resta de respeito ao arcabouço jurídico brasileiro, nada impedirá o desfecho fatal. Respeitadas as regras do jogo aí, imposto por eles, nada impedirá o desfecho fatal. É porque o nosso Estado Democrático de Direito foi fraturado, né, por uma verdadeira ditadura do judiciário. Nesse caso, então, se as alternativas não estão escritas dentro do que manda o ordenamento jurídico brasileiro atual, dessa democracia fraturada, nesse caso as alternativas estão aonde? No campo político, dentro do que é possível, ainda do que resta do ordenamento jurídico brasileiro. Mas sem apelar para a violência. Então, é político. Então, as alternativas estão no campo político. Uma delas é pressionar politicamente o que já vem sendo feito, o Congresso, para que decrete anistia ampla, geral e irrestrita. O que até poderá acontecer, porque as condições objetivas e subjetivas estão cada vez mais favoráveis, sendo que a principal delas é a eleição iminente do novo presidente da Câmara, que precisa dos votos do PL de Bolsonaro. E este usa exatamente isso aí, essa circunstância, usa como moeda de troca essa proposta de anistia. Bom, é bom lembrar que o PL e a oposição, além disso, fortaleceram-se tremendamente com a derrota que impuseram nas urnas agora há pouco, nas urnas municipais,
derrota que impuseram ao eixo do mal, incluída aí o PT, o Lula, o Supremo Tribunal Federal, a grande mídia, o grande Satã. Mas não só isso ainda, hein? Porque Donald Trump vem aí, hein? E a outra alternativa, então? Porque essa é um pouco... Pode até acontecer, mas vai demorar, né? Ou não? Bom, mas e a outra alternativa mais viável? O exílio. Por supuesto, como dizem meus irmãos aí da Argentina, o Bolsonaro sabe que o Alexandre de Moraes e seus comparsas podem atropelar tudo a qualquer momento, quando desejarem. Ou, em último caso, podem esperar pelo julgamento e pela condenação. Hoje, quinta-feira, o Bolsonaro examinou essa hipótese do exílio e não descartou pedir asilo no caso da decretação da sua prisão, se ela for iminente, ele ficar sabendo antes, evidentemente, né? Ele tem boas fontes. Olha, é a primeira vez que o Bolsonaro admite virar asilado político. Neste momento, 400 brasileiros estão asilados em países amigos, a maioria na Argentina. Agora mesmo, o presidente eleito da Venezuela, roubado vergonhosamente no processo eleitoral recente, tudo por parte de um poder judiciário que presta vassalagem ao regime autoritário da Venezuela, o presidente eleito asilou-se na Espanha e batalha para tomar posse. É possível que Bolsonaro peça asilo na Embaixada dos Estados Unidos e participe da posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro, mas na condição de exilado político. Isso no caso do governo federal nomeado lulopetista conceder-lhe autorização para sair da embaixada. Olha, essa nem seria a primeira vez que um grande líder político brasileiro buscasse proteção diplomática nos Estados Unidos. Tudo depois de ser perseguido pelo regime. O caso mais recente, antes desse agora que eu estou narrando, foi do ex-governador Leonel Brizola, por exemplo. Expulso do Uruguai, onde estava exilado em setembro de 77, o Brizola conseguiu refúgio nos Estados Unidos, se asilou lá. E ele nunca abandonou a batalha política, nem os seus seguidores. O Perón, na Argentina, fez o mesmo. Foi para a Espanha. Nos dois casos, o do Brizola e do Perón, ambos voltaram nos braços do próprio para tomar o poder pela via eleitoral. Senhores, estou concluindo. O que eu quero dizer é que, dessa forma, não tem por que razão Bolsonaro não fazer o mesmo, escapando das garras persecutórias, odientas do regime autoritário brasileiro atual, buscando asilo na Embaixada dos Estados Unidos. E em 2026, eu tenho a convicção, voltar, ou seja como for, nos braços do povo para tomar o poder pela via eleitoral. Eu só quero lembrar um pouquinho da história recente aí da Argentina, porque esse caso do Perón que se exilou na Espanha, ele voltou para a Argentina do exílio depois que um delegado seu, um representante seu, o Héctor Câmpora, foi eleito presidente da Argentina com o compromisso de restabelecer as franquias democráticas e permitir que o Perón pudesse voltar e se candidatar. Câmpora traiu ele depois, mas não mudou a história. Acho que a Michele, por exemplo, ou o Tarcísio, no caso do impedimento mesmo do Bolsonaro, possam fazer algo parecido. O que vocês acham disso, hein?